minutos a gente tem visto aí muita polêmica em relação ao auxílio emergencial, contas públicas. Mais cedo a gente falava aqui do comportamento favorável do mercado financeiro hoje, em boa parte pelas indicações de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Paulo Guedes, ministro da Economia, e do próprio presidente Bolsonaro, quanto ao respeito do teto de gastos e não prorrogação do auxílio emergencial. Agora temos uma conversa, uma discussão no Congresso quanto à possibilidade, sim, de prorrogação desses benefícios, até porque não se teve ainda uma definição do Renda Cidadã, e nós vamos falar sobre esse assunto agora com o senador Irajá, senador do PSD do Tocantins. Senador, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bem, senador, o senhor que deve relatar a LDO, a Lei de Diretrizes do Orçamento, já deu indicações quanto a essa possibilidade de uma prorrogação do auxílio emergencial. Eu queria saber como é que está exatamente essa conversa, porque sempre fica aquela preocupação com a não responsabilidade fiscal, não respeito ao teto de gastos. Bom, Denise, primeiro é importante nós deixarmos claro que eu não tenho autoridade, muito menos legitimidade, para falar em nome do governo. Eu faço aqui uma avaliação como congressista dentro do ambiente que nós estamos convivendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que eu sempre defendi, durante toda a minha trajetória, ao longo desses 10 anos, 2 mandatos como deputado e agora no Senado, o Estado democrático de direito, a livre iniciativa e as leis de mercado. E um dos pontos importantes que eu sempre defendi, independentemente do governo, é que os gastos, eles precisam obedecer o teto. É um exemplo típico de um cidadão comum, de uma doméstica, que ele tem um orçamento, ela recebe R$ 1.500 por mês e gasta 1.800, ou seja, ultrapassa 300. O governo é absolutamente da mesma maneira. Ele tem que honrar os compromissos dentro das suas expectativas de receita. E você furar ou ultrapassar esse teto significa uma irresponsabilidade econômica, social e política. Então, mas aí como seria essa prorrogação que está sendo discutida? O senhor não acredita que isso acabaria quebrando esse compromisso com o teto de gastos? Eu concordo com você, mas o fato é que a pandemia ainda não acabou, né? O auxílio pode até encerrar agora, mas a pandemia ainda permanece, com os indicadores de desemprego aumentando cada vez mais, empresas passando extrema dificuldade, os trabalhadores, né, desempregados. Então, nós precisamos ter um bom senso e discutir uma solução. De quase 60 milhões de brasileiros que são assistidos hoje pelo auxílio moradia, é inconcebível imaginar que da noite para o dia quase 45 milhões desses brasileiros deixarão de ter algum tipo de suporte ou apoio do governo. Auxílio emergencial, né? O senhor falou moradia. Auxílio emergencial. Ficando apenas recebendo algum tipo de assistência aqueles que estão no CAD único ou no Bolsa Família. Então, nós precisamos encontrar uma solução. Uma possibilidade que está sendo discutida, isso não é uma questão ainda fechada, é a possibilidade de ampliar esse prazo do período de calamidade, que vence agora dia 31 de dezembro, e que pode, se o Congresso entender, ele pode ser estendido por mais um mês, 2 ou 3 meses, dependendo dos efeitos da pandemia. Agora, haveria possibilidade de o Congresso, começando pelo Senado, aprovarem esse tipo de decisão, a prorrogação do orçamento de calamidade, independentemente da posição do Ministério da Economia? Olha, uma vez ampliado o prazo de calamidade, e isso é uma prerrogativa do Congresso Nacional exclusivamente, o governo o executivo ele pode apresentar uma nova medida provisória estabelecendo critérios para esse auxílio emergencial nesse novo período que possa ser ampliado o período da calamidade, seja de um mês, 2 ou 3 meses. É uma discussão que vai ser iniciada, mas é como eu disse e repito, Denise, é apenas uma possibilidade. Agora, com o atraso que nós estamos vendo nas discussões aí de matérias relacionadas às finanças, atraso da aprovação do orçamento, da lei de diretrizes orçamentárias, PEC emergencial, ainda haveria possibilidade de, neste ano, termos alguma definição sobre esse assunto? Eu pergunto essa questão da PEC emergencial, por exemplo, dos gatilhos e do próprio orçamento, porque isso já poderia incluir o Renda Cidadã, caso haja a condição de se financiar esse novo programa, sem a necessidade aí de prorrogar o auxílio emergencial. Porque tem um espaço aí de tempo muito curto, né, pós-eleições. Esse é o grande dilema que o governo hoje enfrenta, né? Encontrar um caminho que seja factível, que caiba dentro das receitas correntes líquidas, que são apenas 800 bilhões por ano, encontrar uma solução que possa cobrir
esse novo programa do Renda Cidadã. O governo ainda não sinalizou com essa solução. Foram aventadas algumas possibilidades, precatórios, a desindexação, até a possibilidade de taxar dividendos, que também foi cogitada, mas ainda não foi fechada nenhuma questão em torno dessa solução. É por isso que essa teoria ou essa possibilidade de ampliar o prazo de calamidade, com esse prazo fechando agora, concluindo, passa a ser uma possibilidade cada vez mais real. Embora eu tenha dito e reafirmo aqui que não acho que seja o melhor caminho, é a solução mais saudável para a nossa economia e para o país. Então, mas a solução mais fácil, na sua visão, então, seria prorrogar esse benefício enquanto se discute as condições de financiamento do Renda Cidadã? De último caso, nos restará essa solução, né? Ganhar um tempo para se encontrar uma solução dentro do orçamento para cobrir esse novo programa que vem passando por vários nomes e foi dado agora recentemente o nome de Renda Cidadã. O que o senhor acha que não dá mesmo é simplesmente para se acabar com o auxílio emergencial em dezembro, ficar esse espaço apenas com algum reforço no Bolsa Família? Eu acho que nós estamos tratando de quase 45 milhões de pessoas que deixariam de ser amparadas pelo governo da noite para o dia. Eu acho praticamente impossível que isso aconteça, para não dizer desumano, deixando apenas que quase 15 milhões fiquem sendo assistidos pelo governo federal. Acho que seria uma solução, não a melhor solução, mas a possível até se construir uma solução definitiva no novo programa. Agora, desta vez, tanto a relatoria do orçamento como a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias ficou com o Senado. Há um entendimento entre os senadores na busca de uma alternativa para depois ser encaminhado ao Congresso de modo geral e possivelmente, talvez até o governo. Eu já conversei algumas vezes com o senador Márcio Bittar, por exemplo, que cuida do orçamento e também da PEC emergencial, e ele se colocou a favor, por exemplo, de unificar determinados benefícios para tentar viabilizar o Renda Cidadã, que foi uma outra proposta descartada pelo presidente Bolsonaro. Mas eu queria saber, o Senado pode ter um entendimento único em relação a essas várias matérias? Essa construção, Denise, ela é feita a quatro mãos, né? O relator, o Márcio Bittar, que é um senador muito competente, tem uma grande interlocução com o governo federal, e ele vem, junto com o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, o Planejamento, a Casa Civil, tentando construir um entendimento qual seria essa solução. Não chegamos ainda a esse resultado esperado, mas ainda há tempo para poder chegar um acordo entre o governo federal, que é o executivo, e o parlamento, para que a gente possa, dentro de uma proposta que seja consistente e factível, amparar esse novo programa do Renda Cidadã dentro do próprio orçamento, obedecendo o teto dos gastos. Perfeito, eu conversei aqui com o senador Irajá, do PSD do Tocantins. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Denise.